Vamos agora à mensagem da Palavra de Deus, que nesta hora tem como título Como vencer a solicitude. O nosso texto base está em Lucas, capítulo 12, do verso 22 ao verso 34. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Não pergunteis, pois, que haveis de comer, o que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A solicitude se caracteriza com a preocupação exagerada. A solicitude atinge a todas as pessoas, crentes e não crentes, crianças, adolescentes, jovens, adultos e até os idosos. Na verdade, o que não temos controle e domínio nos deixam solícitos. Existem as causas aqui que consideramos principais para a solicitude humana. A primeira são as circunstâncias que não administramos, situações que acontecem de súbito e mexem com as nossas emoções. Está aí uma primeira causa da solicitude humana. Em segundo lugar, podemos citar os relacionamentos machucados, mágoas, ressentimentos, pessoas que antes andavam juntas e agora não andam mais, se entendiam e agora não se entendem mais. Está aí uma segunda causa para a solicitude humana. Em terceiro lugar, a situação financeira, contas vencidas, compromissos assumidos e pouco dinheiro para honrá-los. Como disse o pregador
sobre os ricos duas preocupações: ganhar e ganhar sempre, e a outra, medo de perder. Em quarto lugar, como causa da solicitude humana, citamos o medo exagerado, quando nossa segurança é ameaçada. Medo de adoecer, medo de morrer, medo de ficar desempregado, medo de envelhecer, medo de não se casar ou de desfazer o casamento. O apóstolo Paulo chega a afirmar que o medo passou de sentimento para ser um espírito perverso, como nós podemos ler aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e o verso 7. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então o apóstolo afirma que de sentimento passou-se agora a um espírito perverso de temor que está realmente causando em nós a ansiedade, a solicitude. A solicitude nos faz tirar, na verdade, os olhos de Deus e colocarmos nas situações. Muda o nosso estado de cristocentrismo para antropocentrismo, ou seja, tiramos o foco do Senhor Jesus Cristo e colocamos o foco no ser humano. Vale aqui ressaltar que existem alguns conceitos errados sobre a solicitude. E aqui podemos dizer que solicitude não é cuidar do corpo, porque afinal a própria palavra de Deus nos mostra que devemos cuidar da saúde do nosso corpo. Não devemos ser descuidados com a nossa saúde. Quando nós lemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, solicitude não é cuidar do corpo. Quem cuida da sua saúde está seguindo uma orientação própria da Bíblia Sagrada. Não é solicitude cuidar da previdência para o futuro. É importante nós nos preocuparmos com o futuro, trabalhar, guardar a renda, economizar, pagar, se possível, uma previdência privada, um plano, para que quando chegarmos à velhice tenhamos um respaldo financeiro para a nossa manutenção. Então, solicitude não é cuidar da previdência para o futuro. É próprio de nós fazermos isso e não está errado. Não é solicitude também cuidar da vida trabalhando. É importante o trabalho. O trabalho, ele dignifica o homem. O trabalho lhe dá sustento, lhe dá condição para suprir suas necessidades, como também de toda a sua família. Então, solicitude não é trabalhar, solicitude não é o desejo de ser produtivo, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo chega a dizer que aquele que não trabalha também não coma, se referindo àqueles que com vida, com saúde, com oportunidade, rejeitam o trabalho, preferem uma vida ociosa. Agora, para concluir a nossa mensagem de hoje sobre como vencer a solicitude, podemos citar aqui
através desse texto que temos lido, de Lucas, capítulo 12, versos 22 a 34, os recursos aqui apontados pelo Senhor Jesus para que se vença a solicitude. Em primeiro lugar, vencemos a solicitude quando sabemos que Deus é nosso Pai e conhece as nossas necessidades. Atenção, prezado ouvinte, vencemos a solicitude quando sabemos que Deus é nosso Pai e conhece as nossas necessidades. Veja que no texto o Senhor Jesus chega a dizer: considerai os corvos, no versículo 24, e também no versículo 27, considerai os lírios. Então vejam que eles se tornam agora, esses dois personagens citados aqui, como mestres para nós. Os corvos e os lírios são para nós mestres. Por quê? Porque Deus cuida, porque Deus mantém, porque Deus sustenta os corvos e sustenta também os lírios. É Ele que tem a manutenção, Ele que dá a providência. E aí o Senhor Jesus, terminando esses dois versículos, ele diz: quanto mais valeis vós do que as aves? E ele diz: quanto mais a vós, homens de pequena fé. Então o Senhor Jesus está mostrando que nós devemos saber, conhecer que Deus é o nosso Pai e que Ele conhece as nossas necessidades. Vemos aqui também uma outra citação do Senhor Jesus, quando ele diz que Deus se agradou em nos dar o seu reino, ou seja, o céu, a salvação. Ele nos deu o perdão dos nossos pecados, Ele nos selou com o Espírito Santo, Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Então, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8, verso 32, falando sobre esse amor de Deus para conosco, Paulo chega a citar o ápice desse amor, Romanos 8 e 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então está aí o segundo passo para se vencer a solicitude, é que Deus se agradou em nos dar o seu reino. Deus nos deu já a maior bênção, a maior vitória que qualquer ser humano pode desejar, que é a sua salvação gratuitamente. Ele entregou o próprio Filho para que viesse a esse mundo, morresse em nosso lugar e pagasse a nossa dívida. E hoje, então, justificados pelo Senhor Jesus, temos paz com o nosso Deus e Pai. Está aí um segundo passo para se vencer a solicitude. Deus nos dará tudo o que nós precisamos. Ele está atento à nossa necessidade. A bênção maior já nos deu, e as bênçãos menores também nos dará segundo a sua vontade. Em terceiro e último lugar, devemos também, como um terceiro passo para vencer a solicitude, é priorizar o reino de Deus. Quem prioriza as coisas de Deus, Deus também prioriza as nossas coisas. Vou repetir: quem prioriza o reino de Deus, as coisas de Deus, Deus também prioriza as nossas coisas. Procuremos servir ao Senhor, procuremos nos dedicar na obra do Senhor,
procuremos ser assíduos na casa de Deus, apoiando os trabalhos da Igreja do Senhor. Procuremos viver em oração, meditando na sua palavra, sendo orientados na sua palavra, e com certeza Deus se agradará de nós e nos abençoará, nos ajudará a vencer a solicitude. Estão aí os 3 passos importantes para se vencer a solicitude que podemos extrair desse texto. O primeiro é saber, é crer que Deus é nosso Pai e conhece as nossas necessidades. Em segundo lugar, Deus se agradou em nos dar o seu reino, nos deu o seu próprio Filho Jesus, a maior bênção que poderíamos receber. E agora, essas bênçãos menores que são concernentes aqui à nossa vida, Ele também nos concederá segundo a sua vontade. E em terceiro lugar, priorizando o reino de Deus, com certeza estaremos vencendo também a solicitude da nossa vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, agradecemos, Senhor, pela Tua santa palavra que temos meditado nesta hora e que nos ajuda, Senhor, a vencer a solicitude, a vencer a ansiedade que muitas vezes ela ataca o nosso coração, tira o sono, tira a paz, tira o sossego da nossa alma, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda nossos ouvintes, Senhor, a vencerem a solicitude, a crerem no Senhor, a confiarem, a esperarem no Senhor todos os dias das suas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos e agradecemos. Amém.